Essa oportunidade eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ler a palavra de Deus encontrada em Mateus, capítulo de número 18. Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20. Ele diz assim: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aleluia. Amados e queridos irmãos, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós entendemos que o Senhor nosso Deus, Ele sempre quis estar no meio do seu povo. Quando nós vemos, quando Moisés, ele tem uma visão e o Senhor aparece a Moisés no meio da sarça. A Bíblia diz que Moisés olha para a sarça e a sarça ardia e não se consumia. E o Senhor aparece a Moisés no meio daquela sarça. Deus é um Deus que sempre Ele aparece no meio. Por quê? Porque Deus sempre tem que ser o centro. Deus sempre tem que ser o centro. E Ele quer ser o centro da nossa vida, o centro da nossa adoração. E o Senhor Jesus Cristo diz nessa palavra: aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aleluia. Então Jesus sempre, Ele quer estar no meio do seu povo. Quando eu olho para João capítulo 20, versículo 19, quando Jesus ressuscita, Jesus vai ao encontro dos discípulos. E a Bíblia diz que Jesus aparece no meio dos discípulos e diz: paz seja convosco, aleluia. Os discípulos estavam temendo os judeus. Eles estavam temendo os escribas, por quê? Porque eles mataram Jesus e agora eles ficam com medo. E Jesus aparece para dar paz, diz: paz seja convosco. Jesus é aquele que dá paz, mesmo em meio a um momento difícil. Jesus aparece na hora certa, porque Ele é o centro, Ele tem que ser o centro da nossa vida, aleluia. Jesus é o centro. Quando nós olhamos para a cruz, Jesus estava ali no meio da cruz, porque Ele era o centro, Ele tinha que ser o centro. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós vemos Jesus no meio. E ali, antes de Jesus morrer na cruz era um ato de vergonha, um ato de alguém que dizesse: aí é maldito. Porque a Bíblia dizia: todo aquele que morrer pendurado numa cruz se faria maldito. Mas quando Jesus morre na cruz, o cenário muda. Jesus está no meio de dois ladrões, e Ele não era ladrão, Ele era 100% Deus e 100% homem perfeito. E Ele está ali para dizer: eu estou no centro, eu sou o centro de tudo. Eu estou aqui para mostrar que se vocês olharem para o centro, que sou eu, vocês serão salvos. Jesus sempre aparece no meio. Quando nós olhamos para Apocalipse, Jesus é o que Ele passeia no meio dos castiçais. Jesus sempre está no meio. Jesus é o centro, Ele tem que ser o centro da nossa vida. Jesus está aqui nesse lugar, porque Ele se faz presente no meio do seu povo, aleluia. Quando o povo de Israel está peregrinando pelo Egito, pelo deserto, Moisés roga a Deus que Deus mande a sua presença no meio do povo. E o Senhor disse: não, eu não irei, eu vou mandar um anjo. E Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for no meio de nós, nós não iremos subir daqui. Amados, quando o povo de Israel ia para a guerra, e eles levavam a arca do concerto, a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo, eles tinham certeza que a vitória seria certa, porque a presença de Deus estava no meio do povo. Nós vivemos nesses dias, mas nós sabemos que em meio a isso tudo,
o que nos dá a certeza da vitória é porque Jesus Cristo está no centro da igreja. Ele é a pedra principal. Quando nós olhamos para Cristo, nós entendemos que a nossa vitória, ela é certa, porque Jesus Cristo está no meio da igreja. Aleluia! Jesus Cristo está no meio para dar vitória. Por quê? Porque Ele é Deus e Ele sempre tem o melhor para o seu povo. Quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. Apocalipse 7, 17 diz assim: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Aleluia! Jesus está no meio do trono, aleluia. E o Senhor, Ele nos serve de guia. E um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, aleluia. Permaneça na presença de Deus. Entenda que Jesus Cristo é o centro das nossas vidas e é o centro da igreja. Ele está conosco, Ele está no meio de nós. Tenha certeza, porque nós sentimos a sua presença. Se alguém perguntar como você sabe que Ele está aqui, porque nós sentimos a presença dEle nesse lugar. Você sente a presença de Deus nesse lugar? Manifeste a tua alegria, como o nosso irmão Riba falou. Nós manifestamos a nossa alegria, porque nós sabemos que a presença dEle está aqui. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.